muito bem-vindo, galera da Europa. Vamos fazer uma maratoninha de aulas aqui no decorrer desses dias, para vocês irem se preparando para participar das nossas lives diárias, justamente para chegar lá já tudo pronto para vocês poderem abrir operações, acompanhar os experts que estão ali, não ter dúvidas em relação a essa parte mais introdutória. As dúvidas vão surgindo no decorrer do tempo e o que é importante? Vocês, de repente, assistem uma aula hoje de análise técnica e aí vocês vão para a live diária. Daqui uns dias, daqui 1, 2, 3 semanas, quando vocês voltam para assistir a mesma aula de análise técnica, vocês começam a ter um entendimento diferente. Eu sempre cito um filme chamado A Grande Aposta. Né? Esse filme fala um pouco sobre a crise de 2008 e por que eu cito ele? Se você está começando agora no mercado financeiro, você vai lá e assiste esse filme, A Grande Aposta. Você não vai entender nada do que foi falado ali. Você vai entender 1% daquele filme. Daqui 6 meses, quando você voltar a assistir esse filme, você vai ver que você vai entender coisas totalmente diferentes e você vai falar assim, poxa, agora eu estou começando a entender o mercado. Passado mais 6 meses, 1 ano, seja lá quanto tempo for, eu particularmente já assisti umas 8 vezes aquele filme, você vai lá e assiste de novo. Cada vez que você assiste aquele filme, citando ele como exemplo, você tem uma forma, um entendimento diferente. E tudo que a gente fala de mercado é a mesma coisa. Então, se vocês assistirem um vídeo que foi gravado na véspera, por exemplo, eu me lembro de aulas que eu fiz acho que era o Extreme, não sei se era o Extreme 1 ou 2, e falando sobre a pandemia, né? O que aconteceu, o que poderia acontecer no futuro com a economia de forma geral, o que a pandemia desencadeou dentro do mercado financeiro e tal. Se você assistir aquela aula hoje, cru, talvez você não entenda muito o que foi falado ali. Mas depois de um tempo que você está operando com a gente na live diária, assistindo algumas aulas, quando você vai lá e assiste, você fala, nossa, você começa a entender tudo aquilo. Por quê? Porque você está se preparando, né? Você está evoluindo muito e aí toda vez que você vê o mesmo conteúdo, você tem esse entendimento diferente. Por isso que a minha sugestão é, revejam as aulas sempre que possível e nunca pensem assim, eu já assisti essa aula, ela é muito básica e para mim não vai servir. Porque, na verdade, não. Até hoje eu aprendo coisas simples, coisas mais o simples funciona, né? Coisas mais básicas de mercado financeiro que a gente acaba esquecendo, porque a gente vai buscando muito conteúdo, e em algum momento a gente deixa de lado o simples. Eu acredito que a maioria de vocês já devam ter escutado muito isso. Faz o simples que o simples funciona. E é exatamente isso. Então vamos aqui, ó. Vamos compartilhar a tela aqui, ó. O nome do filme, ele é A Grande Aposta. Tem até o livro, né, sobre ele, mas é A Grande Aposta. Aposta de apostar mesmo. É um filme que fala sobre a crise de 2008, tá? Para quem tiver dúvidas ainda sobre o nome. O que esperar da análise técnica? Aqui é importante a gente deixar separado algumas coisas, porque quando nós falamos de análise técnica, não é só gráfico, tá, gente? Existem outros tipos de análise técnica. Então, quando a gente fala de análise técnica gráfica, aí sim é o que a gente olha para o dia ali, que é para o gráfico. Mas existe análise fundamentalista também, que também não deixa de ser uma análise técnica, a gente só está olhando outras coisas diferentes, como fundamentos. Então, nunca confundam assim, eu sou um analista técnico, tá? Mas do quê? Você olha dados, você olha fundamentos, né? O que você olha no dia a dia? Porque tem coisas diferentes. Então, vocês ou nós aqui, a gente usa muito a análise técnica gráfica, né? A gente usa o gráfico. Eu, por exemplo, já operei diversos outros tipos de análise técnica, não só gráfica, como números, por exemplo, operando uma coisa que a gente chama de tape reading, né? Em algum momento, em algum módulo mais avançado, eu posso explicar para vocês o que é tape reading, que é leitura de fita, que é assim que se originou essa leitura de preços lá no passado, bem lá atrás. Se vocês pegarem fotos de 1902, 1903, vocês vão ver que as pessoas operavam lendo preços, né? Existia uma maquininha, era uma maquininha que ela ia imprimindo o preço dos ativos e era chamado de ticker aquilo, então por isso que fala leitura de fita, né? Por isso que chama tape reading. Então existem dezenas de formas de análise técnica. E o que a gente pode esperar dessas análises? Que quando você está iniciando, você acha que a bala de prata ou o segredo está na análise técnica, só que não está. Muitas vezes a tomada de decisão por entrar numa operação, ela é baseada somente na análise técnica, seja ela gráfica, seja ela fundamentalista. E você consegue prever o futuro olhando somente para o que aconteceu no passado, que é isso que a gente faz.
né? Se você pega um gráfico, qualquer e olha para ele, você vai ver o quê? Você vai ver todo o registro por onde o preço passou. Ele está só registrando o caminho que o preço fez. Se você pega uma cobra e solta ela em um deserto, ela vai se rastejar na areia e ela vai deixar um rastro. É exatamente o que o gráfico mostra, né? O gráfico está mostrando por onde o preço passou. E a cobra, ela deixou o rastro dela e você tem uma ideia para onde ela vai, né? Olhando por onde a cobra passou, você tem uma ideia da onde a cobra pode ir, né? É a mesma coisa o gráfico. Então, as suas tomadas de decisões, elas não podem ser 100% gráfico. Por quê? Porque por onde o preço passou, não quer dizer que ele vá para qualquer determinado lugar. Tá, bom, eu entendi. Já que, né, o gráfico ele não prevê o futuro, então o que garante que faça com que a gente ganhe dinheiro? A gestão. Só tem um jeito, a gestão. E vocês vão ter aula comigo, essas próximas aulas, vocês vão ter uma aula de gestão sobre isso e eu vou mostrar para vocês que você pode ter você pode ser um super-homem em fazer leitura de gráfico, por exemplo. Se você não tiver gestão, não vai adiantar nada. Eu sempre cito que 99% das vezes eu fui fiel, né? E 1% não. Se eu falar isso para minha esposa, já pensou? Não vai adiantar nada. Então, não adianta nada você ter uma assertividade gigantesca de 99% usando a análise técnica gráfica e sem ter alguma gestão que você não vai conseguir ganhar dinheiro também, não só no day trade, assim como o swing trade, position trade, entre outros, tá? Então, a análise técnica, a gente usa ela para quê? A gente usa ela como um complemento, uma ferramenta. Se você pegar qualquer trader profissional, você vai ver que esses traders profissionais, eles sempre, eles vão entender de análise técnica mais alguma coisa. Por exemplo, fundamentalista. Se você pega essas pessoas que têm 30, 40 anos de mercado financeiro, faltou um azinho aqui, ó. 30, 40 anos de mercado financeiro, todos eles sabem em que patamar que a gente está da economia. Se o juros está alto, se o juros está baixo, se a inflação está alta, se a inflação está baixa, enfim. Se vocês pegam, por exemplo, qualquer corretora, qualquer fundo, qualquer tesouraria, lá dentro vai ter a parte de análise técnica, ou seja, os especialistas em análise técnica, aí vai ter uma outra área que vai ter os fundamentalistas, e vai ter uma outra área que é onde é feita a gestão. E não pensem que dentro de uma corretora não existe uma gestão como a gente faz no dia a dia, porque existe sim. Inclusive existem traders, né? Por exemplo, o André Jakurski. Se vocês assistirem, é dificílimo achar algum material dele, mas se vocês assistirem algum podcast que ele fez, vocês vão ver que ele mesmo fala. Às vezes toma um loss gigantesco, tem que ficar fora do mercado. Eles estão fazendo a gestão também. Então, se dentro das corretoras, fundos e etc., eles têm uma gestão muito rígida e muito bem desenhada, você também precisa ter. E use, né, a análise técnica como uma ferramenta. Algumas vezes você vai tomar sua decisão somente pela análise técnica gráfica, por exemplo, uma decisão de entrada numa operação ou de uma saída de operação, e não tem problema nenhum, mas você nunca vai poder deixar de lado a sua gestão, nunca, combinado? Então eu, uso a análise técnica para ver por onde o preço passou, né? Fica gravado todo um histórico. Eu consigo ver, por exemplo, que o real aqui no Brasil já chegou, ou o dólar, né? O dólar contra o real já chegou a patamares altíssimos, como R$6, por exemplo, olhando para análise técnica gráfica, porque em gráfico ficou registrado que em algum momento o dólar chegou a R$6. Ou combustível, se você pega um gráfico do combustível, da gasolina aqui no Brasil, a gente vai ver o quê? A gente vai perceber que em algum momento o combustível chegou a R$9,90. Né? E depois voltou a cair. E tem uma coisa interessante, que vocês terão aula comigo ainda sobre o que está por trás da análise técnica, né? Eu estou falando para vocês que o gráfico, a gente usa ela como uma ferramenta, mas o que está por trás? O que faz movimentar? Se eu não me engano, é aula de amanhã. E em algum momento, quando um preço chega num determinado patamar, como, por exemplo, R$9,90, que foi o preço da gasolina, quando teve, né, aquelas greves que a gente teve aqui no Brasil, e depois caiu, hoje está em torno de 5,40 e pouco, depende do estado, né, 5,80, enfim, o preço da gasolina. Se chegou aqui em algum momento vai voltar, e isso é fato. Então,
a análise técnica gráfica serve justamente para isso, para você ver por onde o preço passou e ficou registrado. Vocês vão gostar da próxima aula que a gente fizer sobre esse assunto, que vocês vão entender como realmente funciona o gráfico em si. E o mercado, ele é formado por dois tipos de pessoas. Não, vou reformular. Ele não é formado por dois tipos de pessoas. Ele é formado por um tipo de pessoa só. Eu acho que é melhor falar assim. Só que, dentro do mercado financeiro, existem dois tipos de sentimento. Então, esse aqui são os compradores. Eu vou escrever de verde ali de propósito e vou escrever aqui vendedores, que são representados por esses animais aqui. O urso, por que o urso representa as pessoas que vendem? O urso, quando ele ataca a sua vítima, ele fica de pé e bate de cima para baixo, assim, né? Então, é por isso que é representado, tem até uma flechinha para baixo aqui, ó, é representado para baixo. Então, quando o preço cai, ou seja, quando existe uma expectativa de cair o preço, a gente chama de vendedores. Se você vende algo, né? Se você vender sem ter, tá? Eu já vou explicar sobre isso. Quando você está vendido em alguma coisa, a gente usa esse termo, vendido, porque você está na expectativa que o preço caia. E os compradores, eles são representados pelos touros, por quê? Porque quando eles atacam uma vítima, eles atacam de baixo para cima. Então, quando você está esperando que o preço suba, a gente fala que você está comprado. Então, são esses termos que a gente usa no dia a dia no mercado. Comprado. Vocês são os compradores. Bom, por que você falou que não existe comprador e vendedor? E essa frase, eu não lembro se foi do Ivan Santana que eu ouvi. Mas pensa comigo o seguinte. Vamos supor que a gente tenha um estádio, um Allianz Parque, cheio lá. Não sei quantas mil pessoas que cabe lá, que eu não sou do futebol. Mas, sei lá, 50 mil pessoas que cabe lá. Então, você tem 50 mil pessoas ali dentro. E não vai alterar esse número, nem para mais, nem para menos. 50 mil. Ali dentro, nós temos compradores e vendedores, ou seja, o que a gente tem ali? A gente tem um sentimento. Quando as pessoas estão mais pessimistas ou momentos em que as pessoas estão mais otimistas. A gente não tem uma variação de mais compradores no mercado ou mais vendedores. É o sentimento que vai oscilando entre as coisas que vão acontecendo. Por exemplo, quando iniciou a pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer, tudo paralisando, né? As empresas paralisando. Aqueles compradores se tornaram vendedores também, por quê? Porque o sentimento se tornou negativo. Então é como se a gente tivesse uma gangorra, né? Uma balança assim, vou colocar umas flechinhas assim para cima e para baixo, em que o sentimento vai se alternando. Vocês, se algum de vocês aqui, você que está assistindo a aula, se você tiver investimentos, por exemplo, espalhado pelo mundo, quando explode uma pandemia ou uma guerra, você estava muito otimista de repente, comprando ações, investindo com uma assiduidade todo mês e tal, de repente você se tornou negativo, né? Você ficou com um sentimento mais negativo e aí você começa a realocar os seus investimentos, você começa a realocar os seus recursos. Quando a gente fizer uma aulinha sobre macroeconomia, e aí eu mostro para vocês o que faz os preços se movimentarem e aí vocês vão começar a entender como funciona o mundo, assim, mas é bem legal. Então os compradores, eles estão na expectativa de comprar barato, ou seja, vamos supor que você comprou uma caneta, né? Esta caneta aqui por R$1, por exemplo. Para você ganhar dinheiro com ela, você precisa vender ela por R$2. Um exemplo, né? R$1,50, R$1,20, R$1,40. E aí sim você vai ter um lucro aqui, porque você comprou barato e vendeu caro. Ó, você comprou barato e vendeu caro. E aqui você teve lucro. Se você comprar por R$1, por exemplo, uma caneta, e não conseguir vender por acima de R$1 e o preço cair, vamos supor que caia para 50 centavos, por exemplo. 0,50 aqui. Você vai perder 50 centavos. Você perdeu 50 centavos. Se você vender abaixo do que você comprou, né? Lógico. Se eu comprei um apartamento, paguei lá R$250 mil. E aí, aquela região em que eu comprei o apartamento se desvalorizou e agora está valendo R$150 mil. Eu perdi dinheiro? Sim ou não? Eu não perdi dinheiro. Por quê? Eu só vou perder dinheiro a hora que eu vender o apartamento por R$150 mil. Né? Então aqui é a mesma coisa, vocês fazem uma operação de compra, por quê? Porque vocês estão na expectativa que o preço vá subir, aí você comprou lá qualquer coisa, seja moeda, seja índices, seja ouro, prata, não importa, então você está na expectativa de que suba, então vou escrever de outra cor aqui, ó. Você fez uma compra nessa linha aqui, o seu gain, que a gente chama de ganho, né? O seu objetivo para ganhar dinheiro
o gain, ele é para cima. E por este motivo que a gente coloca o stop loss para baixo. Porque o loss, ele seria o seu limite de perda. O loss é a perda. Então, esse aqui você impõe um limite. Aqui tem um limite, tá? Comprei aqui, preço subiu, bateu o meu gain, o meu ganho. É a mesma coisa dessa transação aqui, ó. Comprei por R$1 a caneta, vendi por 2, né? O preço subiu e eu tive o meu lucro. Se der errado e o preço cair, vai pegar o meu limite de perda, que seria o loss. E aí você que vai definir lá quanto que é, se é 50 centavos, se é 30 centavos, enfim. Usando como exemplo a caneta. Bem simples, né? E os vendedores é ao contrário. Vamos pensar o seguinte. Eu sempre uso o exemplo do iPhone. Vamos supor que você queira vender um iPhone, só que você não tem esse iPhone. Então, o que você precisa fazer? Você precisa pegar uma foto de um iPhone no no Google, né? Lá no Google, pega só uma foto e posta no Mercado Livre. Mercado Livre, OLX, coloca lá. Vendo o iPhone por R$6.000. Alguém foi lá e comprou o seu telefone. Você deu sorte, alguém gostou do seu anúncio, comprou o seu telefone. Só que você não tem. E agora? Como é que você vai fazer? Você vai dar um jeito de comprar ele mais barato. Então você vai comprar o seu telefone por exemplo, R$4.000. Corre ali no Paraguai, compra um iPhone por R$4.000, gasta mais 500 de passagem, você vendeu por 6. Você vai entrega para a pessoa o telefone, né? Você entrega para ela por R$6.000 e aí você embolsa R$1.500 de lucro. Isso chama venda a descoberto, que é o quê? É você vender algo que você não tem. Vou apagar isso aqui então. Então, no dia a dia, a gente consegue fazer tanto compras com a expectativa de que o preço vá subir, quanto vendas. Você consegue fazer venda também, mesmo sem ter. Isso é muito curioso, né? Isso é muito difícil, porque a gente não aprendeu isso. Então é difícil da gente assimilar. Pô, como assim vou vender alguma coisa que eu não tenho? É exatamente isso. Então vou desenhar para vocês aqui o exemplo do iPhone. Ó. Vendemos o iPhone por R$6.000. Nós não temos o iPhone, a gente não tem. Mas a gente está na expectativa que o preço do iPhone ele caia para a gente recomprar mais barato. Então a gente comprou por R$4.000 no Paraguai, gastou mais 500 para ir buscar, pegou um carro e foi lá buscar, gastamos R$4.500, ou por R$4.500. Toda vez que você vê K assim, ó, é de 1.000, né? R$4.500. Então vendemos o iPhone aqui, ó. É só uma analogia, tá? Vendemos o iPhone aqui por R$6.000. Alguém comprou, preço caiu. Agora compramos por R$4.500. Entrego o iPhone para aquela pessoa, né? Aqui está o iPhone, entreguei lá, fiquei com um lucro de R$1.500. Então, na prática, no gráfico vendi caro, né? Ó, vendi caro, o preço caiu, comprei mais barato e tive lucro. E eu tive lucro com isso. Então é assim que a gente opera no dia a dia. Por isso que quem está vendendo, né, os vendedores, o stop loss, ele é para cima. Como assim, Ban? Aqui, ó, vendemos aqui na linha, o stop loss é aqui e o gain é embaixo. Ó, o gain, vou colocar de verdinho, ele tá aqui embaixo. E o loss tá para cima, Como assim? Então é assim, ó, vendemos o iPhone por 6.000, vendemos aqui, ó, 6K, preço caiu, recompramos aqui, fizemos uma compra por R$4.500 e colocamos no bolso R$1.500. Entendi, Ban. E se tivesse subido o preço? E se eu vendi, mas o preço subiu? Vamos supor que aqui seja 7.000, essa região aqui, né? Um gráfico, ele é composto por preço, sempre do lado direito, e embaixo é o tempo. Então, se fosse colocado num gráfico aqui, seria 6.000 aqui nessa região, 7.000 aqui em cima, 7K. Vendemos o iPhone por 6.000, mas o preço não caiu, agora o preço subiu. Eu só consigo comprar iPhone por R$7.000. Porra, mas eu vendi por 6. Então, eu vou ter um prejuízo aqui de 1K. Então, é assim que funciona no dia a dia. Por isso que é possível ganhar dinheiro quando o mercado está subindo e também quando está caindo, porque existe a possibilidade no mercado financeiro de fazer venda a descoberto, que é vender algo que você não tem. No nosso caso, vamos supor que você esteja vendendo... Vou até abrir o gráfico aqui, ó. Vamos supor que você esteja vendendo euro-dólar, por exemplo, né? Ah, eu vendi euro-dólar, mas eu não tenho euro-dólar. A partir do momento que você clica em sell, que é venda, né? Esse sell é venda, buy é compra. Cliquei em sell. Eu estou na expectativa do quê? Estou na expectativa de que o preço caia. Lembra da analogia do iPhone? Exatamente isso. Aí você vai determinar onde você vai colocar o seu gain,
o seu ganho e onde você vai colocar o seu loss. Mas isso nós faremos aulas sobre isso posteriormente. Bem simples. Quem empresta euro-dólar para mim, quando eu vendo, sem ter é a corretora. Tudo de forma automática. Então você não precisa esquentar a cabeça sobre, vou vender alguma coisa que eu não tenho, mas e aí? Quem que vai me emprestar, né? É assim que funciona no dia a dia. Bem fácil, né? Então o sentimento, ele se alterna entre otimistas e pessimistas. Bom, o que move o mercado? Medo. O medo e a ganância, eles andam lado a lado no mercado financeiro e é eles que fazem com que o mercado suba ou caia. Por quê? Quando o mercado está mais otimista, ele sobe. Se você está numa expectativa de que as ações da Petrobras vão subir no futuro, que a Petrobras em si vai ser uma grande empresa que vai dar mais lucro no futuro, o que você faz? Você compra ações agora, né? Se você compra ações agora, você está otimista, você está comprado, você é um comprador, na expectativa de que o preço das ações suba para você obter lucro junto com a Petrobras. É mais ou menos assim, usando a Petrobras como um exemplo só. Fechado? Deixa eu abrir para perguntas aqui antes de continuar falando sobre os candles. Quem tem alguma pergunta para fazer? Tranquilo, né? Sebastião Souza falou assim, então eu posso ter uma operação de compra sem stop loss? Até pode, Sebastião, mas trabalhar sem stop loss nunca vai existir. Por que nunca existe? Sem stop loss. O stop loss, ele vai ser o quanto que você tem na conta se você não colocar a linha lá, né? O limite de perda. Vai ser a sua conta. Se você quiser correr esse risco, dá. Então vamos falar sobre candles aqui, ó. Por que é importante? Cada candle desse, ele reúne muitas informações em um desenho só, né? Em um objeto só, que são os candles. Então você tem o preço de abertura, fechamento, máxima e mínima. Então você tem aqui, ó, neste candle verde aqui, por exemplo, você tem a abertura, que é onde abriu o preço. Então, se a gente for colocar um preço aqui, vamos colocar aleatório. Vamos colocar 10 aqui, ó, seja 10 reais, 10 dólares ou 10 euros. Aí o preço fez uma mínima. O que é uma mínima? O preço caiu aqui, ó, o preço foi caindo e bateu a R$8, por exemplo. Aí ele voltou a subir. Por que fica esse fiozinho aqui embaixo? Porque ele está mostrando em relação à abertura, aonde que foi a mínima, ele voltou para cá, né? Por isso que o corpo, a gente chama de corpo real. Esse negocinho preenchido de verde é o corpo real. Se ele tivesse caído aqui, ele ia ficar vermelho, mas como ele subiu em relação à abertura, ó, aqui está a abertura, o fechamento está aqui, ele fica verde. E aí foi subindo, né, deixando este corpo real aqui preenchido, e aí foi lá em cima e fez uma máxima. Vamos dizer que subiu aqui a 18, por exemplo. 18 euros, 18 dólares, 18 reais. Fez uma máxima, ele bateu o preço, bateu na máxima lá. E aí depois que ele bateu, ele caiu um pouco e fechou neste patamar aqui, ó. Fechou aqui. Ele fechou nessa região. Então, como o preço, ele fechou acima do preço onde abriu, ele abriu a 10 e fechou aqui a 14, vamos por 14. Ele fechou 14. Ele fica verde por ter fechado acima da sua abertura aqui, ó. Já no candle seguinte, como fechou aqui neste ponto, ele obrigatoriamente ele tem que abrir no 14. Pode acontecer de abrir em outros níveis? Pode acontecer. Depois do leilão que acontece, sempre pode acontecer. Mas fechou a 14, ele abre a 14. Por isso que aqui é o preço de abertura. Então, cada candle ele está registrando a variação do preço entre o preço máximo que ele chegou, o preço mínimo e a sua abertura e fechamento. Então, ele abriu a 14, ele subiu, fez uma máxima aqui, ó, em 18 e veio caindo. Aí veio caindo, foi lá embaixo. Fez a mínima, 8 reais, euros, enfim. Voltou e fechou aqui, ó. Ele fechou aqui. Como ele fechou abaixo em sua relação aqui da abertura, fica vermelho o candle. Por isso que a gente tem candles verdes e candles vermelhos. Tem muitos setups que vocês olham por aí que fala que você tem que esperar o fechamento para poder entrar numa operação. Então o fechamento é isso aqui. São os candles. É onde ele fecha, onde o preço fecha. No decorrer, vocês vão entender melhor a parte de tempo gráfico quando a gente começar a falar ali sobre candles e tempo gráfico, aí vocês vão compreender melhor. Mas, basicamente, são todas essas informações que um candle só reúne. Na plataforma, vou mostrar aqui o MetaTrader. Vou abrir aqui. Se eu pego uma cruz, por exemplo, aqui tem uma cruzinha, ó, essa cruzinha aqui, ó. Se eu posicionar o mouse em cima de qualquer candle desse, reparem aqui embaixo, ó, galera, eu vou pegar essa bem aqui embaixo, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas bem lá embaixo tem um monte de quadradinho aqui. Vocês conseguem ver bem aqui embaixo no MetaTrader 5. Quando eu posiciono o mouse em cima de um candle, vai aparecer lá
a data, aí depois tem um O. No caso ali tá 109,034. Ali é open, é a abertura. Depois vem um H, 109,170. É o high, é a máxima que fez este candle. O L é o low, a mínima que fez. E depois o C é o close, que é o fechamento. Então, o que está neste candle aqui, ó, o que está afirmando? Que o preço abriu em 109,034, fez uma máxima em 0,970, uma mínima em 0,922 e fechou no 09169, neste candle aqui. Você vê quantas informações tem. Muitas vezes vocês estão lá, por exemplo, eu ainda vou falar sobre LTA e LTB, tá? Ainda a gente vai fazer aula com isso aqui, mas vou dar um exemplo. Muitas vezes vocês estão operando um setup e aí vocês escutam alguém falar assim, ó, espera fechar o candle. O que a pessoa está afirmando é justamente isso. Se o fechamento do candle for, sei lá, abaixo dessa LTB, essa LTA, ou abaixo de um suporte, aí você entra numa operação, enfim, tem setups que as pessoas falam, espera fechar o candle, né? Então é bem tranquilo. Por isso que cada candle é muito importante. Quando vocês estão começando, vocês acabam procurando indicadores. E o que eu sugiro sempre? A minha sugestão é que vocês entendam, basicamente, olhar para candles primeiro. Por quê? Porque é a partir dessas informações de máxima, mínima, abertura e fechamento que os outros indicadores vão se formar. Quando você pega uma média móvel, essa média móvel você coloca lá 9 períodos, e a gente vai falar sobre isso no decorrer dessas aulas. O que ela está fazendo? Ela está pegando os últimos 9 candles. Se você definiu que essa média móvel ela vai ser aplicada a fechamento, então ela vai pegar os últimos fechamentos dos 9 candles e vai fazer um preço médio, basicamente é isso. Bom, por onde eu começo a estudar? Começa a estudar sobre candles, sempre, 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 porque todo o restante vai ser baseado em candles, que são essas velhinhas aqui. Existem outros tipos de gráficos, como o de barra, por exemplo, tem gráficos de linha, ó, é uma linha, né? Eu clico no botão ali e vira uma linha. Tem gente que usa gráfico de linha? Tem gente que usa gráfico de linha. Às vezes fica mais fácil de você traçar, por exemplo, suportes e resistências, de fazer desenhos, enfim. Tem pessoas que usam. Eu, particularmente, prefiro os candles, porque eu já estou muito acostumado, né, com os padrões dos candles na cabeça. Então, por isso que eu acabo olhando para eles. Fechado? Bem fácil, né? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre topos e fundos. Por que topos e fundos? Porque topos e fundos, eles vão mostrando para você por onde o preço está andando e é onde que tem períodos de acumulação. Como assim, Ban? Vou fazer um desenho aqui bem rapidinho, tá? Vou fazer um desenho pequenininho aqui, ó. Talvez algum de vocês já viu esse desenho. Vamos ver se eu tô craque ainda para desenhar. Um gol ficou mais quadrado que o outro, mas não tem problema. Tá ruim de zóio, é esse aqui, tá bom? Agora é o meio de campo. Aí, então aqui, ó. A gente tem 2 times. Por exemplo, aqui nós temos os times dos compradores. Por quê? Porque o time dos compradores querem que o preço suba. Eles querem que o preço suba para eles terem lucro. E lá em cima, a gente tem o time dos vendedores. Por quê? Porque o vendedor, como eu expliquei para vocês agora há pouco, estão na expectativa que o preço caia, certo? Os compradores vão tentar levar o preço para cima. Se está todo mundo comprando tomate na feira, o preço sobe. E aí, aqui é a mesma coisa. Se a maior parte das pessoas estão otimistas, estão comprando, eles acabam pressionando o preço para cima, ele sobe. A região do meio de campo, a gente chama de uma região mais neutra. Como assim? Por exemplo, vou escrever aqui, ó, neutra. Se a banana custa R$4, vou colocar aqui embaixo, R$4. Lembrando que o gráfico, ele é preço por tempo, né? Eu mostrei para vocês. Então, aqui seria uma escala, assim, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Compradores estão querendo que o preço suba. Vendedores estão querendo que o preço caia. Só que quando chega em alguma região, vamos colocar aqui o meio de campo, compradores e vendedores começam a achar que aquele preço é justo de ser pago naquele momento. Eu vou dar um exemplo novamente com o real aqui no Brasil. Quando o real estava R$6, o comprador ele estava achando caro, porque ele olhava para aquilo e falava assim, pô, eu não acredito que o real vai continuar subindo assim e vá para 6,20, 6,30, 6,50. Então o comprador falava assim, peraí, eu acho que eu não vou comprar mais, porque o meu sentimento é que talvez o não continue subindo. Aonde que o preço do real estava se a gente fosse colocar num campinho de futebol? O preço do real estava por aqui, ó, nessa região aqui, ó. Já estava muito caro, já estava no campo dos vendedores. Por quê? Porque naquela região de preço,
o sentimento maior do exército era de venda, não de compra. Consegue entender? Ou esteja muito complexo? Acho que não, né? Tá tranquilo, né? Como eu opero muitos anos, para mim é muito simples isso. Se você que está começando agora, de repente fala assim, pô, facilita aí. Tá, tô entendendo. Eu não entendo. A aula tá gravada ali, dá para assistir de novo. Daí você vai pegando o raciocínio. Então, beleza. A maioria tá falando que tá tranquilo. Então tá. Então vocês entendem que tem dois times, dois exércitos, né? O sentimento muda. Quando o real está próximo dos R$ 6, eu vou mudar, não vou falar de real, vou falar da gasolina agora. Quando a gasolina chegou a R$ 9,90, qual era o seu sentimento? De continuar comprando gasolina R$ 9,90? Nem a pau. A maioria das pessoas iam lá, colocava 20 pila só para fazer o básico, porque a gasolina estava cara demais. Você não iria comprar a gasolina a R$ 9,90 na expectativa de que o preço fosse continuar subindo, nem a pau. Então ali a gente já estava num campo de vendedores, né? A gente já estava com um sentimento mais de vendedores ali naquela região. O meio de campo, que a gente chama a região neutra, a gente está falando de um preço médio em que tanto vendedores quanto compradores acham que é uma região tranquila de se operar ou de comprar. Né? É igual entrar num consenso assim de banana, por exemplo. Pô, quando o cacho de banana chega a R$ 3,50, tanto para comprador quanto para vendedor está num patamar ok. Esse a gente chama de região neutra, que seria um meio de campo. E aí, topos e fundos, que é o assunto aqui agora, é isso aqui, ó. O preço das coisas se movimentam em ondas, assim, ó, tanto para cima quanto para baixo. Essas formações aqui de fundos e topos, que são essas aqui, ó, aqui é um topo, aqui é um fundo, basicamente são aquele campinho de futebol que eu falei para vocês, né? Essa região aqui, por exemplo, seria a região de compradores, assim, de uma galera que está mais otimista. O preço não conseguiu passar daqui. O preço não conseguiu passar dessa região. Só lembrando que o gráfico, de novo, é preço por tempo. Depois eu vou abrir o MetaTrader ali e a gente vai reforçar mais isso. E como que forma um topo ou um fundo? Que é a ideia aqui. Um topo ou um fundo forma quando você tem um ponto mais baixo, assim, ou um ponto mais alto. Então, neste exemplo aqui, ó, este topo, ele é um topo por quê? Porque o que vem antes dele está mais baixo que ele. Esse aqui, ó. O que vem antes está mais baixo que ele e o que vem depois também está mais baixo que ele. Então, este aqui é um topo. O topo é aqui, ó, o ponto mais alto. Aqui, mesma coisa, ó. Este aqui é um topo por quê? Porque o que vem antes está mais baixo e o que vem depois também está mais baixo, que foi a máxima desse candle, ó. A máxima deste candle fechou aqui, bateu a máxima aqui. E aqui também. Bateu a máxima aqui. E essa máxima também. Então, aqui sim é um topo, porque é o único lugar ali que foi mais alto. E um fundo, mesma coisa. Este é um fundo, porque o que vem antes está mais alto que ele, e o que vem depois também está mais alto que ele. Então, este aqui é o ponto mais baixo, né? É um fundo. Eu até deixei um exemplo, quer ver? Acho que é o slide anterior. Esse aqui, ó. Eu sei que vocês estão na Europa, mas esse aqui é a Catedral de Maringá. Só um minutinho, galera. Deixa eu só atender uma ligação aqui, eu acho que é urgente, que é lá do escritório. Eu sei que a gente está gravando, mas depois eu edito. Vamos lá, já resolvido já. Ó, essa aqui é a Catedral de Maringá. Talvez algum de vocês até conheça, né? Estiveram em Maringá, por sinal é lindíssima. E aqui é um topo por quê? Porque o que vem antes e o que vem depois está mais baixo que ele, né? Por isto que é um topo. Então lembre-se sempre, você pega o seu dedo assim, ó, a minha mão ainda é esse do meio aqui. Eu não vou fazer um gesto obsceno para vocês, mas tem gente que usa como gabarito. Aqui é um topo, deixa eu tirar a câmera lá. Ó, aqui é um topo porque o que vem antes e o que vem depois está mais baixo. Simples assim. Ó, topo, ao contrário também. Fundo, o que vem antes e o que vem depois está mais alto. Topos e fundos. Topos, fundos, tá? Bem simplesinho assim. É assim que você vai olhar lá. Independente da cor, que acho que alguém perguntou lá da cor e tal, é independente da cor. O que interessa é isso aqui, ó. Se tem um ponto mais alto e o que vem antes e o que vem depois está mais baixo. Fechado? Vamos fazer um exercício? Este aqui, ó, é um topo, um fundo ou é nada? A Mari falou que é nada. Charlie falou que é um fundo. Boa. A maioria falou que é fundo, exatamente. Este aqui é um fundo. Por quê? Porque o que vem antes, ele está mais alto. O que vem depois está mais alto também. Então, é um fundo. Sem dúvida, é um fundo. E aí vem aquela pergunta, esses fiozinhos aqui que a gente chama de pavio ou de sombra, importa? Também importa. Porque o preço chegou ali. Se fôssemos colocar o preço da gasolina 9,90, o preço da gasolina foi lá 9,90, fez uma máxima e depois recuou. Então, ele deixou lá, ele chegou lá em algum momento. E é isso que está mostrando aqui, ó. Então, este pavio aqui, por exemplo, ó, este aqui, ó, ele fez uma máxima aqui, o preço chegou aqui sim em algum momento. Então, a gente tem que considerar, sim,
Exatamente sim. Candles altistas e baixistas, é isso que eu estou mostrando para vocês. Um candle de alta, a gente chama de candle altista, e um candle de baixa, candle baixista, mas não se usa esses termos. Isso aí, quem fala isso é o modo popular, assim. Mas são candles de alta e candles de baixa. Existem livros de análise técnica, por exemplo, que você vai entender esses termos de candles de alta e candles de baixa. O fundo pode ser tanto vermelho quanto verde, não importa. A gente tem exemplos aqui na tela. Ó. Este aqui é um fundo. Por mais que ele esteja vermelho, a mínima deste candle ele fez aqui, ó, que é mais alto. Esse aqui é mais alto que aqui e aqui também é mais alto que esta mínima. Lembra do slide anterior, né? Do exemplo que a gente deu do candle lá? O preço chegou a R$8 lá embaixo, fez uma mínima. Então o preço chegou ali sim. Por mais que tenha deixado um pavio assim, ó, o preço chegou lá. Então, deve ser considerado. Depois a gente entra naquele assunto de falso rompimento. Aí é outra coisa, né? Aí é outro 500, que é a aula de amanhã, por sinal. Não é a aula de hoje. Então, tem que ser considerado. Bom, por que você está dando tanta importância para topos e fundos? Essa topos e fundos, ele é extremamente importante. Por quê? Porque sem saber topos e fundos, você não consegue fazer nada do resto. Você não vai conseguir traçar suporte e resistências. Você não vai conseguir usar ferramentas de Fibonacci, seja ela qual for. Você não vai conseguir usar linhas de tendência de alta, de baixa, enfim, vai anular todo o resto. Então, são assuntos que vocês precisam dominar. E é simples, convenhamos, né, gente? Olhar se a igreja, o topo mais alto está lá em cima, ou se a minha cabeça aqui é o topo mais alto, é bem... Se eu explicar isso aqui para uma criança, ela vai entender por quê? Porque ela olha as formas de forma simples. A gente quer ficar complicando. A gente está perguntando se a cor importa, enfim. Uma criança não. Uma criança aqui é o topo porque está mais alto, filho. O topo da igreja é o topo porque é o ponto mais alto e acabou, tá? Bem simplesinhos. Fechado? Vamos pro próximo. Agora sim, ó. Segundo esse carinha aqui, segundo Charles Down, ele foi tão importante para o mercado que o índice Dow Jones dos Estados Unidos leva o nome dele hoje. Teoria de Charles, ó, teoria de Charles Dow. Dow Jones é o nome dos índices, um dos índices mais importantes do mundo, né, levando em homenagem a Charles Dow. Então, lá no início do século, pegaram várias tirinhas, né, que ele fazia anotações sobre o mercado e montaram lá a teoria de Charles Dow, que fala o quê? Primeiro, ele fala que o preço desconta tudo, e isso é um pouco complexo da gente explicar agora. E o segundo, o mercado se movimenta em ondas, que é isso que vocês estão vendo aqui, ó, que é ondas 1, ondas 2 e onda 3. A onda 1, que é essa aqui, e a onda 3, a gente chama de ondas de impulsão, ondas de impulsão. E a 2, correção. Correção. Correção do quê? Correção da onda 1. Como assim? Então, vou mostrar aqui, ó. Neste caso aqui, a gente tem uma tendência de baixa. Uma tendência de baixa, ela é formada por topos e fundos. Por isso que eu falei para vocês que é importante entender topo e fundo. Então, aqui é topo, aqui é fundo e fundo. Então, a gente tem aqui topos e fundos descendentes, por isso uma tendência de baixa. Quando você tem, ao contrário, topos e fundos ascendentes, ó, aqui tem um topo, e aqui tem um fundo e fundo. Este topo, este aqui, ó, ele é mais alto que este topo é mais alto que esse. Então, topos ascendentes. Fundos, mesma coisa. Esse fundo é mais alto que este fundo é mais alto que este. Fundos ascendentes. Então, topos e fundos ascendentes, tendência de alta. E aqui é baixa. Por isso a importância de entender topos e fundos. E aí, isso segundo Charles Dow, né? Segundo a teoria de Charles Dow, a gente tem aqui, ó, onda 1, onda 2 e onda 3. E o mercado sempre vai se movimentar em ondas. Aqui, mesma coisa. Onda 1, onda 2, onda 3. No caso aqui para cima, né? Então, onda impulsiva para baixo, onda corretiva. Onda impulsiva, onda corretiva, onda impulsiva. Bem simples. E aqui, nessa região aqui, ó, é tendência de alta, baixa ou nada. Ou seja, ou lateralização. E aí? Está lateralizado. Exatamente, está lateralizado. Por quê? Vamos acompanhar os topos e fundos? Ó, aqui a gente tem um topo. Opa, peguei a ferramenta errada. Vou pegar uma flechinha. Aqui a gente tem um topo. O que falta aqui para ele dar continuidade a uma tendência de baixa? Ele falta um fundo mais baixo que esse aqui, mas ele fez um fundo mais alto que ele, né? Então ele quebrou aquela sequência de fundos descendentes, ó, fundos descendentes. Ele quebrou, ele fez um fundo mais alto. Então, quando ele faz este fundo aqui mais alto que esse aqui, acende um sinal amarelo.
É igual o sinal, o semáforo, a sinaleira, seja lá como vocês chamam na cidade de vocês, quando acende um sinal amarelo de alerta. Opa, peraí, já que ele fez um fundo mais alto agora que este aqui, então pode ser que ele não dê continuidade à tendência de baixa. O que pode acontecer? Ele pode tanto lateralizar e depois voltar a cair, quanto lateralizar e passar a subir. O preço pode fazer isso, né? Ele tem total liberdade para ele ir para onde ele quiser. Então aqui foi isso que ele fez, ó. Fez outro topo mais baixo que esse. O que falta aqui, ó? Topo mais baixo, faltaria um fundo mais baixo. Ele até sinalizou um fundo mais baixo aqui, ó. Ele até deu algum sinalzinho. Opa, topo mais baixo, fundo, ou topo mais baixo que esse, e depois um fundo mais baixo. O que faltaria aqui agora? Para ele dar continuidade a essa tendência de baixo que se iniciou aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, ele começou a dar início a uma tendencinha de baixo. Faltava o quê? Faltava um topo mais baixo nessa região por aqui, topo mais baixo que esse. Mas não, ele fez um topo mais alto que o anterior, cancelando de novo. Ah, ficou um bichinho desenhado aí agora. Vou apagar tudo. Ó, ele fez este topo, é mais alto que esse. Acendeu o sinal amarelo de novo. Aí a gente já vê que lateralizou, porque ele está fazendo topos e fundos bagunçados. Por isso que a gente chama de lateralização ou consolidação. Aí depois ele deixou aqui, ó, um fundo mais alto que esse aqui. E aí o que falta para emendar uma tendência de alta? Topos e fundos ascendentes. O fundo mais alto a gente já tem, que é esse aqui. Agora falta um topo. Opa, deixou aqui, ó. Deixou um topo mais alto que esse aqui. Aí você fala, o que falta para dar continuidade? Falta fazer um fundo mais alto que esse. Ah, ele deixou aqui sinal também. O que falta agora? Vocês vão ouvir eu falando na live de renovar topo. Então vocês vão ouvir eu falando assim, ó, falta renovar um topo. Como assim? Então aqui a gente já tem um fundo mais alto que esse aqui, beleza, check. O que falta agora? Renovar topo. Renovar qual topo? Este topo aqui já é o velho. Falta um topo mais alto que este cidadão aqui. Aí veio aqui, ó. Este carinha aqui renovou topo, porque ele fez um topo mais alto que esse. Então, iniciou-se aqui uma tendência de alta. O que falta agora? Renovar fundo. Então, aqui, ó, fundo mais alto que esse. Renovou fundo de novo. O que falta para dar continuidade à tendência de alta? Renovar topo. Esse aqui é um topo bem sem vergonha, mas é um topo, tá? Ele renovou também, porque ele está mais alto que ele. Se a gente for pegar, deixa eu pegar uma linha horizontal, a gente consegue ver, ó. Olha lá, ele está mais alto, né? Ele fechou aqui mais alto, ó. E assim sucessivamente, gente. Então, topos e fundos, que parecia uma aula fresca, besta, tosca, essa aqui, quando a gente abre o gráfico, muda tudo. Ó, vamos pegar a Libra, por exemplo. Isso aqui é gráfico, tempo real, né? Olha lá, ó. Vamos fazer esse exercício aqui, ó. Vamos pegar desde aqui para a gente não ficar narrando todos. Então, aqui tem um fundo mais alto. Este fundo aqui, que é da mesma altura, acendeu um sinal de amarelo, mas ele veio fazendo, ó, topos e fundos ascendentes, ó, tendência de alta. Topos e fundos ascendentes, tendência de alta. Quando que ele acende um sinal de alerta? Aqui em cima ele acende um sinal de alerta. Quando ele fez este fundo mais baixo que todos os outros, e da mesma altura que esse, você fala assim, opa, será que vai vir agora um topo mais baixo? E veio, ó. Este topo já é mais baixo que esses aqui. Aqui tem uns fundinhos sem vergonha aqui no meio. Aqui ele já deu sinais de que vinha para baixo só olhando para o gráfico, só olhando para os candles, sem média móvel, sem indicador, sem nada. Só topos e fundos. E vocês vão ver que vários operadores olham para isso. Eu bato o olho no gráfico, eu já vejo tendência de alta, topos e fundos, está perdendo força, não está. Às vezes vocês vão ver a gente na live falando assim, pô, tá com um cara que vai perder força. É porque a gente está fazendo leitura dos candles. Né? A gente está lendo os candles, a gente está lendo se está deixando muito pavio, assim. Depois, com o tempo, vocês vão aprendendo isso, eu vou explicando melhor para vocês. Principalmente na aula de amanhã. A aula de amanhã, lembra que eu montei todo um raciocínio para fazer essas aulas aqui em sequência, tá? É importante que vocês não percam. Aí vocês vão entendendo cada vez melhor. Então fez aqui, ó, topos descendentes, fundos descendentes, ó, fundo mais baixo. Este aqui assustou, mas continuou dando sequência. Agora, este fundo já acendeu o sinal de alerta de novo. Então, se você estava tentando pegar uma operação mais longa, por exemplo, de venda, por exemplo, né? Quando faz um fundo mais alto que esse, já é um sinal para você, pô, pode ser que não dê continuidade na queda. Só olhando para isso. E se a gente for olhar para a Libra agora, vamos ver como ela tá. Até abri uma operação lá na Libra, né? Abri e saí da operação já. Acho que dá para ver aqui, ó. Olha lá. Fiz a comprinha lá de manhã com vocês, saí aqui antes da aula agora há pouco. Né, deu um gainzinho aqui na Libra. A flechinha azul é de compra e a flechinha vermelha é onde saiu, a venda. E essa linha pontilhadinha ali quer dizer que é da mesma operação, né? Ó, por que a Libra ela estava difícil hoje? Quando você abre a Libra e olha topos e fundos só. Então a gente tem um topo aqui,
um topo aqui. Então, tá check. Aí tem um fundo mais baixo, check. Só que daí fez um fundo mais alto que esse. Aí já não tem mais check. E aí já confunde tudo. Aí beleza, fez um fundo mais alto. Bagunçou tudo. Porque a gente tem topos mais baixos aqui e fundos bagunçados. Por isso que a Libra estava aí lateralizadona, né? Até agora há pouco. Por isso que a gente não conseguia abrir muitas operações. Olha como ficou essa região aqui, ó. Aqui você não tem topos e fundos marcantes, assim. A gente tem uma zona aqui, né? De topo mais alto, mais baixo. Aqui tem fundo, ó. Fundo mais alto, de repente fundo mais baixo. Topo mais alto, de repente topo mais baixo. Então lateralizou completamente. Vocês podem fazer isso aqui também. Ó. Quando está lateralizado, pega um retângulo como esse. Aqui no MetaTrader tem retângulo assim. Eu só mudei a cor do meu, né? Tem uns que ficam uma cor muito viva assim. Mas vocês podem pegar retângulos assim e traçar quando tiver lateralizado. Tem gente que chama caixa de sapato, é o Luiz que chama de caixa de sapato, mas se vocês pegarem livros de análise técnica, vocês não vão ver esses termos. Vocês vão ver zona de acumulação, zona de consolidação. É isso. Caixa de sapato é termo popular, assim, de falar. Que a acumulação está lateralizada, ó. Tem fundo mais alto e fundo mais baixo de novo, bagunçadão, entendeu? E aí, quem não quiser operar quando tiver lateralizado assim, aí vocês podem esperar romper, seja para cima ou para baixo. Então, quando rompe essas regiões, o que vai formar? Vai fazer uma formação de topos e fundos, ascendentes ou descendentes. Então, o que a gente está mostrando aqui? A gente está falando que quando está lateralizado eu não opero, ou você pode operar. Se estiver lateralizado assim, você pode operar topos e fundos. Compra, deixa eu apagar aqui, ó. Compra nessas regiões quando estiver aqui embaixo, assim, ó. Se chegar por aqui, você compra. E se chegar aqui na região de cima, você vende. Então, não tem nada de errado operar mercado lateralizado também, não. Eu fazia isso quando eu operei na live em 2019, fiquei um ano e pouco na live, à noite o ouro ficava lateralizado, totalmente. A gente operava suporte e resistência. E eu vou falar para vocês, perguntem na live, como que era operar com o BAN com ouro lateralizado? Nossa, a galera rachava de ganhar dinheiro, porque todo dia era a mesma coisa, todo dia. Agora não tem mais, né? Agora mudou. O ouro já começa andando já no começo do dia, mudou. Mas é de tempos em tempos. Fechado, bem simples, né? Parece simples, mas tem muita informação importante assim que ajuda no dia a dia. Então vamos em frente. Então eu mostrei para vocês aqui teoria de Dow. O mercado se movimenta em ondas impulsivas, corretivas e impulsivas, tanto de baixa quanto de alta. Suporte e resistência seria o meio de campo, como eu mostrei para vocês. Então, suporte e resistência nada mais é que uma região onde o preço não passou. Então, vamos pegar aqui o gráfico de novo como exemplo. Vamos pegar essa linha aqui, ó. Vamos ajustar mais ou menos aqui, tá? Então, lembra que um gráfico é o preço, tá vendo? Ó, tudo preço aqui do lado direito por tempo. Aqui embaixo é tempo, ó. Preço por tempo. Então, isso significa o quê? Significa que quando o euro quando a Libra, ela chega nessa região aqui, ó, 1,2737 aqui, ela não passa muito daqui não, ela não está muito afim de passar aqui não. Por quê? Porque, de repente, lá dentro daquele nosso campo de futebol, aqui a gente está entrando na zona dos vendedores, na região dos vendedores. Talvez para os compradores, né, ficarem mais otimistas nessa região, está mais difícil por enquanto. A Libra, ela tem um exemplo muito bom, que é esse aqui, ó. Vamos aqui no gráfico diário, vou diminuir o zoom, vamos aqui para trás. Foi essa região aqui, ó. Aqui suporte e resistência. Então, eu lembro claramente, quando a Libra chegou em 1,42, o que é isso 1,42? Significa que para eu comprar $1, eu preciso desembolsar 1,42 libras, é o equivalente a $1, tá? Quando a Libra chegou em 1,42, o Banco da Inglaterra falou assim, a Libra está muito esticada, está muito cara, não dá para continuar subindo assim, porque a gente vai ter que intervir, porque um câmbio flutuante demais acaba atrapalhando a sua balança comercial, né? Se você tem uma indústria, por exemplo, que compra coisas lá de fora, você não pode ter um real variando. Hoje o real está 4, amanhã ele está 5, não dá. Porque senão hoje você vai importar esses insumos a 4, amanhã você vai estar importando a 5. Então, o preço do seu produto vai ficar variando. Que cliente que vai pagar isso? Ninguém, né? E o seu lucro também vai ficar variando. Então, as moedas, elas precisam ser mais estáveis. Por isso, que quem está iniciando é mais fácil operar moedas, porque as moedas não podem ter uma grande flutuação. Vocês acabam olhando grandes flutuações porque vocês operam em tempos gráficos pequenininhos, 15 minutos, 30 minutos. Mas, de forma geral, ela não pode variar tanto, não. E aí, quando a Libra chegou aqui, o Banco da Inglaterra falou, nós vamos começar a intervir, mas daí a
gente entra em um campo de política monetária, etc., que não vem ao caso, e aí a Libra, desde então, passou a cair. Então aqui se formou uma resistência. Se você olhar para o teto da sua casa agora, ali é uma resistência. Se você romper esta resistência que está aí em cima, vai até onde, né? Qual que é o próximo nível? A próxima resistência. Eu estou num edifício aqui, eu estou no último andar. Se eu romper aqui a resistência, eu saio lá no telhado. Então, de baixo para cima é uma resistência. E de cima para baixo é um suporte. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. Aqui é um suporte que vem de cima para baixo. Então, é neste preço também, ó. 1,2737 formou um suporte aqui, ó. Que a gente fala que está suportando o preço. Então, no momento, não teve força para continuar caindo aqui, força de vendedores para continuar caindo nessa região aqui. Um suporte pode se tornar uma resistência? Pode, que é este exemplo aqui, ó. Aqui é um suporte, aqui é uma resistência. Por quê? Porque o preço veio de baixo para cima aqui e bateu numa resistência. Aqui, quando formam esses suportes e resistência, a gente pode chamar do meio de campo. É o meio de campo. É onde comprador e vendedor acham que o preço está num nível razoável, assim, que dá para operar. Basicamente é isso. Suporte e resistência é bem fácil também. Dá uma dica, Ban, de como operar suporte e resistência. Eu dou dicas aqui, ó. O que vocês podem fazer? Vocês podem pegar aqui, ó, no gráfico diário. Depois vocês vão aprender o que é diário, o que é H1, o que é M30, né? Vocês vão ter aula sobre isso ainda. Mas vocês podem vir aqui no gráfico diário e marcar os principais suportes e resistência. Então, por exemplo, aqui tem uma resistência, ó. Aqui tem um suporte, por exemplo, né? Aqui, ó, tem um suporte aqui. Ó, repara que aqui também, ó como fica muito semelhante. E tem uma coisa muito importante de deixar claro, que é, você está aí, no seu computador, aí numa cidade qualquer, espalhada pelo mundo inteiro. No caso de vocês, na Europa, você está lá sentado pegando uma ferramenta na tela do seu computador e desenhando. Você não pode ter a prepotência de achar que o preço ele tem que bater lá naquele desenho que você fez aí na sua tela no cafundó do Judas que ninguém sabe, porque o mercado financeiro não está olhando para o seu computador neste momento, né? Então, você não pode falar de forma alguma números exatos, porque não é números exatos, são regiões, sempre vão ser regiões. Então, o que eu acabei de desenhar aqui, essas linhas amarelas, por exemplo, eu acabei de desenhar regiões de suporte. E uma resistência também é uma região de resistência. Ela nunca vai ser, nunca vai ser número exato. A exceção de números exatos seriam aqui no Brasil, quando a gente fala de dólar a R$6, dólar a R$10. Aí a gente está falando de número redondo. O ouro a $2.000, aí a gente está arredondando, né? Mas mesmo o ouro a $2.000 é uma região de resistência, porque 10% para cima, 10% para baixo é resistência do mesmo jeito, combinado? Eu cometi muito esse erro no começo, eu ia lá no gráfico, desenhava lá um suporte e resistência e queria que o mercado fosse bater lá onde eu desenhei, não existe isso, é ingênuo da nossa parte pensar assim. Então você foi lá e marcou, por exemplo, os principais suportes e resistências lá no gráfico maior lá, no diário. Ó, eu deixei de amarelo aqui. Deixa eu ver como é que tá a visualização deles. Tá. Então eu deixei amarelinho aqui, né? Agora eu vou num tempo gráfico menor aqui. H1, por exemplo, ó. Tô no H1 agora. Vamos diminuir o zoom. Não é porque que não tá aparecendo aqui. Vamos voltar no diário. Tá marcado para todos os tempos? Tá marcado para todos os períodos. Ah, ela tá ali, ó. Tá bem escondida ali. Ó, essa resistência, essa linha amarela aqui, foi aquela que eu marquei lá no gráfico diário. Então vamos supor que a Libra suba. Vamos supor. Libra subiu e tá lá perto aqui do gráfico, daquela resistência que a gente marcou. Se você quiser tentar pegar uma venda nessa região, você pode tentar pegar. Por quê? Porque dificilmente, a não ser que esteja acontecendo alguma coisa, a Libra vai chegar nessa região, vai romper de uma vez só. Por quê? Bom, eu não posso explicar agora que você vai entrar num assunto muito complexo, mas vocês vão aprender comigo no decorrer dessa semana, tá? Sobre os stops e etc. Então tá aqui, ó. Onde a gente marcou aqui no gráfico diário. Se você marcar em amarelinho lá no gráfico diário, por exemplo, nos outros tempos você pode marcar de outra cor. Então vamos supor que aqui numa hora você queira marcar suporte e resistência, aqui ó, por exemplo, né? Que é uma resistência interessante, você pode deixar de outra cor, você pode deixar, sei lá, deixa de uma cor diferente, que daí você sabe. Você sabe que essa resistência aqui é a do gráfico diário, que é uma resistência importante, essa resistência aqui é uma resistência do H1, que ela não é tão importante assim, né? Então pode ser que quando chegue aqui, rompa essa região e suba e tal. Depois a gente vai falar sobre esses pavios aqui, tá? Essas sombras aí. Então vamos em frente. Linhas de tendência de alta, que a gente chama de LTA, né? As linhas de tendência de alta nada mais são que suportes e resistências, só que são na diagonal, tanto para cima quanto para baixo. Então você liga 2 pontos, para você ligar uma linha você precisa de 2 pontos, a gente aprende na escola. Aqui a gente tem uma linha de tendência
de alta. E a linha de tendência de baixa é ao contrário, é a mesma coisa. Neste caso aqui, linha de tendência de alta, a gente está vendo, ó, topos e fundos ascendentes. Olha aqui que interessante, ó, tem um topo aqui e um topo da mesma altura. Então já se acende um sinal de amarelo que, peraí, ele não renovou o topo, ele não deu continuidade à tendência. Será que agora vai cair? É exatamente assim que a gente pensa no dia a dia. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui sobre esse assunto. Como sei o tempo de entrar? Bom, isso aqui não tem a ver com a pergunta. É possível bloquear o chat? Vocês conseguem bloquear aí mesmo, no celular de vocês ou no computador de vocês. Só clicar na flechinha que está do lado e bloqueá-la. Quando se traça LTA, só deve ser feito embaixo e em cima, não? Então, boa pergunta, Emanuel. Linhas de tendência de alta, ó, lembra que topos e fundos ascendentes é uma tendência de alta. Se a gente quer traçar uma LTA, a gente vai ter que traçar ela nos fundos, aqui ó, você vai pegar os fundos e vai traçar assim ó, nos fundos. Eu posso cortar esse pavio aqui, né, esses fiozinhos? Também pode. Então eu poderia fazer mais ou menos assim, ó, uma LTA, que daí a gente chama isso aqui de falso rompimento. Tentou romper a LTA e não deu, voltou, ó. Tentou romper a LTA e voltou. Basicamente é isso, né? Vocês também podem. E LTBs, aí a gente faz nos topos, né? Porque daí é topos e fundos descendentes. E aí a gente vai traçar aqui, ó, nos topos aqui, ó. Aí sim, aqui é uma LTB. Vai ficar gravado, tá tudo em aula assim. LTB, linha de tendência de baixa, aqui, nesses topos aqui, ó. Sempre vai desenhar assim. É bem fácil, né? Vocês só não podem cortar candles como esse aqui. Vocês não podem cortar esses candles. Vocês podem cortar os rabinhos aqui, ó, não os candles. Fechado? Vou mostrar lá no gráfico para vocês. Vamos achar um que esteja em tendência. Vamos pegar o Bitcoin. Eu não queria pegar um gráfico que esteja tão esticado assim para ficar ruim para vocês visualizarem. Aqui tem, ó. Esse aqui é o dólar neozelandês. Então aqui, ó. Aqui é uma tendência de alta, né? Topos e fundos ascendentes, ó. Então aonde que eu traço aqui? Nos fundos, linha de tendência de alta. Se eu pegar duas linhas, ó, eu segurei o Ctrl, cliquei nessa bolinha aqui e ele duplicou a linha. O que a gente tem aqui agora? A gente tem um canal de alta. Ó, esse é um canal de alta. Por quê? Porque a gente tem topos e fundos ascendentes dentro deste range, ou seja, dentro deste canal aqui. E aí você pode olhar aqui, ó, no rompimento, né, se rompeu uma LTA ou se está fazendo topos e fundos descendentes. Depois eu vou mostrar algumas coisas para vocês sobre isso, vocês vão entender. Mas a gente pode chamar isso aqui também de canal de alta, quando você traça duas linhas assim. E de baixa é a mesma coisa, canal de baixa é a mesma coisa. Vamos ver se a gente acha um canal mais bonitão. Esses canal aqui desceu de elevador, né? Ó, aqui tem, né? Aqui tem um tiquinho aqui, ó. Linha de tendência de baixa, aqui. Segurei o Ctrl, ele fez um canalzinho aqui de tendência de baixa e depois lateralizou aqui, ó. Esse aqui é o dólar neozelandês. Ó, depois ele lateralizou. Tá vendo? Topos e fundos laterais aqui, não tem nem ascendentes nem descendentes. Então é assim que o mercado se movimenta no dia a dia. É bem fácil de ver, vocês vão ver que vocês vão ficar craque nisso aqui em pouquíssimo tempo. Laurinda, vai sim, Laurinda. Vamos em frente. E aí, price action. Então aqui tem mais um exemplo. Esse aqui é um gráfico real, tá? Esse aqui é o gráfico do dólar aqui no Brasil. Se eu não me engano, esse gráfico aqui, ele é de 2016, se não me falha mesmo. Ah, tá aqui, ó, 2016. Ó, memória boa. Então aqui na tela a gente tem o preço por tempo. Preço por tempo. Aqui a gente estava vendo o dólar a 4,60. Então a gente já sabe que esta região aqui é um suporte de 4,60. E aqui tendência de baixa aqui, ó. Aqui a gente está vendo uma tendência de baixa. E aqui uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Agora a minha pergunta é, quem que enxerga um M aí no gráfico? Coloca eu. Boa. M de Maria. M. Bastante gente enxerga o M. Beleza. Agora vamos ao contrário. Agora quem não enxerga um M, coloca eu não. Eu não vejo M. Onde que está o M aí? Eu não. Sempre tem as pessoas que veem e as pessoas que não veem. E isso é um ponto importante. Por quê? Boa, galera. Boa, muito bom. Vocês não veem também. Então, vocês estão vendo que dentro da nossa sala, que vocês estão assistindo essa aula, a gente tem dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que têm uma facilidade para enxergar figuras no gráfico e as pessoas que têm uma dificuldade de enxergar figuras no gráfico, que é o meu caso. Eu tenho dificuldade de enxergar as figuras no gráfico. Isso é uma coisa boa? Não é nem boa nem ruim. Isso é uma coisa ótima em qual sentido? É no sentido que eu já sei o que eu não vou
olhar. Como assim? Então, como o preço ele está se movimentando, né? O preço está se movimentando, registrando tudo o que ele faz e por onde ele passa. Então, dentro do price action, que é a ação do preço, ele pode deixar figuras, como assim? Como M, por exemplo, que é isso aqui, ó. Isso aqui é um Mzão, ó. Aqui tem um M. Segundo os livros de análise técnica, quando você tem um M assim, a tendência é que ele caia o quê? O tamanho do M. Então, o M, ele vai daqui até aqui, ó, até essa região, né? Então, até aqui. Então, quando ele rompe o M, que é nesta região aqui, ele tende a cair o tamanho do M. Então, aqui a gente tem o M. Quando ele rompe, ele teria que cair esta medida aqui, ó, este tamanho, que foi o que aconteceu, né? Ele rompeu o M aqui, ó, e continuou caindo. Continuou caindo. Legal, né? Tá bom, mas eu não enxergo. Então dane-se, porque eu também não enxergo. Figuras de impulsão, price action, né? A ação do preço. O mercado, ele faz M, W, ombro, cabeça, ombro, cabeça, ombro invertido, né? Tem diversas e diversas figuras. O gringo, ele chama de fundo duplo, topo duplo, né? No Brasil que a gente chama de M, de W, ombro, cabeça, ombro até o gringo também chama, né? Lá fora. Agora, eu particularmente, por exemplo, quando eu olho para este gráfico, eu enxergo o quê? Eu enxergo tendências, topos e fundos. Eu também enxergo as resistências, né? Aqui tem uma resistência, ficou tortinho lá, mas tem suporte. Ó, resistência. Eu sou craque nisso. Meu olho é treinado de enxergar resistências. Então, o que eu vou olhar ou o que eu vou operar no meu dia, ou qual vai ser a minha ferramenta de análise técnica gráfica? Aquilo que eu tenho mais facilidade de olhar, óbvio. Se eu bato o olho no gráfico, eu não enxergo M, W, etc., eu não vou ficar procurando aquilo e não vou olhar para aquilo. Eu vou olhar para aquilo que eu tenho mais facilidade. Isso que é legal, porque aqui tem os dois times aqui, as pessoas que têm facilidade para enxergar uma coisa, pessoas que têm facilidade para enxergar outra coisa. Então não adianta você insistir. Por exemplo, pivot point. Até alguém perguntou sobre pivot point. Eu nunca operei pivot point. Nunca. Por quê? É porque aquilo não presta? Não. Porque para mim, quando eu bato o olho naqueles pivot point, eu demoro para entender, para raciocinar. Eu não gosto dele. Então eu ignoro. Se eu não enxergo M, W, ombro, cabeça, ombro e etc., eu vou ignorar aquilo. Eu vou usar outras ferramentas. E essa é a mágica do gráfico, porque o gráfico ele nos dá essas possibilidades de você fazer diversas formas a mesma coisa, que no final vocês vão entender o que eu tô falando, assim, de tudo no final vai ser a mesma coisa. Vamos em frente que a gente já se estendeu aqui, ó. Então, ombro, cabeça, ombro, tá aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro. Quando rompe a linha do pescoço, que é esse aqui, ó, linha do pescoço, teoricamente tem que cair o tamanho da cabeça. Então, a cabeça começa daqui até aqui. Tá vendo que tem um pontinho branco aqui, ó, para medir daqui até aqui? Então, quando a gente mede, ó, teoricamente ela tem que cair o mesmo tanto. E caiu aqui o mesmo tanto, ó. Rompeu nesta região aqui, que é a linha do pescoço, e aí demorou um pouco, né? Mas foi caindo, fazendo o quê? Topos e fundos ascendentes. Esse topo aqui ainda assustou um pouco. Perdão, descendentes. Topos e fundos descendentes. E aí ele cumpriu aqui o tamanho do ombro, cabeça, ombro. Se vocês olharem no euro dólar, tem um ombro, cabeça, ombro lá em 2017, bem grandão, assim, ó, bonitão. Vamos olhar lá, falar nisso? Vamos aproveitar que a gente está no gráfico aqui e vamos lá. O euro dólar, gráfico diário, diminui o zoom, diminui, desliga aqui. Aqui, ó, perdi ele. Cadê você, filho? Ah, tá aqui, ó. Aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, ombro, linha do pescoço. Rompeu, deu uma enganada, né? E depois veio caindo. Se vocês olharem, eu operei nesse período aqui todo. Se a gente for olhar depois, ele passou 2 anos caindo, ó. E aí quando você pega, né, o tamanho da cabeça aqui, eita, aqui, ó, tudo isso aqui, depois que ele rompeu, mais ou menos esse tamanho aqui, né? Ó, ele cumpriu, ó. Ele cumpriu. Demorou 2 anos, mas ele cumpriu. Ombro, cabeça, ombro. É até estranho, né? A primeira vez que eu ouvi falar de ombro, cabeça, ombro, eu achei esquisito também. Aqui tem até a explicação fundamentalista para tudo isso. Não vem ao caso agora porque é um tema mais complexo, mas teve. Né? Os Estados Unidos subindo juros e tal, o euro mantendo os juros a zero, fez com que o euro caísse nos próximos 2 anos. E eu operei nessa região, a Eli também operou, a gente falava muito sobre isso aqui. Nesses 2 anos aqui eu ganhei muito dinheiro com essa queda, eu operava só vendido e tal. Foi um período bem legal. Vamos em frente. A gente está quase no fim da aula de hoje. Esse aqui é um ombro, cabeça, ombro invertido. Importante, para quem for olhar para essas figuras, um M vocês sempre vão encontrar num topo. Então, vocês vão ver lá uma tendência de alta, aí de repente faz assim, ó, lá em cima. Então, um M é uma figura de reversão de uma tendência de alta.
um W, vocês vão ver num fundo assim, ó. Aqui, ó, tem um W aqui e o M está aqui. Então, o W, depois de uma tendência de baixa, que vocês vão encontrar um W. Vocês não vão encontrar um M num fundo, né? Não vão encontrar. Sempre vai ser assim. E ombro, cabeça, ombro, mesma coisa. Ombro, cabeça, ombro, vocês vão encontrar lá em cima, numa reversão de tendência de alta, e um ombro, cabeça, ombro invertido, vocês vão encontrar embaixo. Aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro invertido. Ele é encontrado no final de uma tendência de baixa. Nem sempre é encontrado, mas tem, né? E para finalizar o dia de hoje, porque é bastante conteúdo e a mente de vocês deve estar fritando, existem vários tipos de gap. O que é gap? Não é aquela marca de roupa lá, ó. Gap. Gap nada mais é que uma região onde o preço não foi negociado. E eu sempre digo que o gap atrapalha. Por que ele atrapalha? Porque vamos supor que esteja subindo, né? Tá subindo lá, tal. O mercado fechou. Chegou domingo, chegou sábado, então o mercado fechou. Aí no final de semana aconteceu uma guerra, ou sei lá, descobriram a pandemia, enfim. Qualquer desgraça que seja, na segunda-feira já vai abrir com gap de baixa. Deixa eu escrever aqui, ó. Esse gap que está na tela é um gap de baixa. Por quê? Porque o preço fechou aqui no dia anterior, no sábado, na sexta-feira, e lá na segunda-feira abriu aqui embaixo. Então, este é um gap de baixa. Só que, ao mesmo tempo, tem vários tipos de gap. Este aqui, além de ser um gap de baixa, ele é um gap de rompimento. Por quê? Porque ele rompeu este suporte aqui, ó. Tem um suporte aqui, ó. Então, este gap, ele abriu em baixa e rompeu. Então, eu chamo ele de gap de rompimento de baixa. É assim que eu chamo ele. Tá, Ban, e que tipo de... é relevante isso aqui? Eu já vou mostrar para vocês. Todos os gaps, todos, sem exceção, ó. Todos os buracos que ficam assim, que não teve negociação, um dia serão fechados. Você só não sabe quando ele será fechado. Pode demorar um dia, uma hora, uma semana, um ano, 10 anos para um gap ser fechado. Você não sabe quando ele vai ser fechado, mas uma hora ele vai ser fechado. Eu sempre dou um exemplo com um acidente que a gente teve aqui na cidade de Brumadinho, né? Não foi acidente, foi uma tragédia em Brumadinho, uma tragédia humanitária, em que estourou uma das represas lá, um dos barramentos da Vale do Rio Doce, que é uma grande empresa, a maior do mundo de mineração aqui no Brasil. A Vale, ela tem as suas ações em bolsa de valores daqui, e na sexta-feira era feriado quando esse acidente aconteceu, né? Quando essa tragédia aconteceu, então a bolsa estava fechada. Lá na segunda-feira, quando a bolsa reabriu, né, como era feriado na sexta, as ações da Vale já abriram em queda, automaticamente. Então, ela já abriu com gap de baixa aqui, ó. Então, na época, se não me falha a memória, porque eu comprei. Se eu não me engano, eu estava R$ 42 na sexta-feira e abriu a 34, algo assim, lá na segunda-feira. Gap de baixa. Depois ela fechou, né? As ações da Vale chegou a 120, algo assim, 116, R$ 120 uma ação. Mas o que eu, como trader, tá, gente? Esquece a parte humanitária, eu sei que morreu muitas famílias, soterrou uma cidadezinha lá e tal, mas falando de trade, falando de oportunidade, eu pensei o seguinte, a Vale é uma das maiores mineradoras do mundo. Esse acidente, essa tragédia em Brumadinho, mas o acidente para a Vale, financeiramente, não vai causar um transtorno gigantesco, porque ela é bilionária, tem muito dinheiro. Eu falei, eu vou comprar, é uma oportunidade, porque isso vai voltar a subir. É a mesma coisa que aconteceu com a Petrobras em 2015, quando, né, descobriram toda aquela roubalheira, não sei o quê, e descobriram aquele rombo lá de 160 bilhões na Petrobras, Petro só caindo. Eu falei, pô, Petrobras não faliu com um rombo de 160 bilhões, não vai falir tão cedo, se é que vai falir um dia. Então, era uma baita de uma oportunidade de comprar barato, a R$4. E aqui, mesma coisa, né? Então, eu comprei a R$34, depois eu vendi a 46, alguma coisa assim. O gap nada mais é uma região de preço onde não teve negociação. É simples assim, por qualquer motivo. Inclusive, aconteceu vamos no gráfico, vamos aqui no ouro, vou apertar Ctrl Y. Pera, deixa eu apagar essas linhas aqui para não atrapalhar vocês. Vocês viram que eu apertei Ctrl Y, apareceu essas linhas, né? Essas linhas, elas são as divisórias de períodos aqui, ó. Então, dentro de cada janela dessa é um dia. Reparem que o ouro abriu com gap ontem, ó. Ele abriu com gap. Como assim, Ban? Lembra dos candles? Abertura, fechamento e etc. Então, olha este último candle aqui do dia do ouro. Ele está verdinho. Isso significa que o fechamento dele foi em cima, ó. Ele fechou aqui. E aí, na segunda-feira, no domingo à noite, desculpem, no domingo à noite, o ouro abriu com gap de alta, ó.
Ele abriu aqui, né? Ele abriu nesse risquinho aqui em cima. Aí ele fez uma mínima aqui e voltou a subir. Aí eu falei pro Siqueira assim, a gente tava operando, eu falei, Siqueira, naquele momento que eu falei com o Siqueira, o ouro tava subindo. Ó. Eu falei, este ouro vai dar sinal de que ele vai vir fechar esse gap. E aí o que o ouro fez? Né? Ele passou a subir, madrugada e tal, e ele veio fechar o gap aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar lá. Bem aqui, ó. Como que é fechar um gap? Então, a gente tem aqui o fechamento do candle, onde fechou na sexta, daí ele deixou um buraco aqui, ó, essa região. Não, deixa eu pegar outra ferramenta aqui, ó. Vamos pegar essa aqui. Então ele deixou um buraco aqui, um gap. Ele fecha quando o preço, ó, o preço é esse aqui, galera, sempre. A gente opera o quê? O trader opera o quê? Preço. A gente sempre tá operando preço. Quando o preço volta próximo do gap. Então o preço voltou, ó. Ele fez a mínima próxima ao gap. Então ele foi lá e fechou. Então este gap a gente considera fechado. Este gap está fechado. Isso acontece com frequência? Em alguns ativos acontece. Se vocês abrirem o HK, que é o índice de Hong Kong, ele praticamente todo dia ele abre com gap. Por que eu falei que o gap atrapalha? Vou pegar aqui, pera lá. Aqui, ó. Porque vocês concordam que se estava subindo lá, topos e fundos ascendentes de repente abre com gap de baixa, de rompimento, você fala, o mercado está negativo, aconteceu alguma coisa de errado. E aí seria muito comum se a gente continuasse vendendo. Olha o que ele fez, ó. Caiu, fez um fundo mais baixo que esse aqui. Beleza. O que falta? Falta renovar topo. Então ele fez um topo mais baixo que esse. Beleza. Se fala topos e fundos descendentes. Aconteceu alguma desgraça, coisa ruim, esse ativo aqui vai cair. Não importa qual gráfico que é. O que falta agora? Renovar fundo. Ó, fez um fundo mais baixo. Você fala, opa, fundo mais baixo. Vai engatar aqui um topos e fundos descendentes, porque se a gente for fazer uma tendência, teoria de Down, ó. Charles Down, onda 1, onda 2, agora vai emendar uma onda 3. Só que, por que eu digo que o gap atrapalha? Ele começou a deixar sinais aqui de que estava perdendo força, e aí foi renovando, ó. Fez um topinho da mesma altura, já bagunçou, fez um fundo mais alto que o anterior, e aí foi indo, ó. Topos e fundos ascendentes. Aqui deu uma lateralizada, né? Topos e fundos ascendentes. Foi lá, fechou o gap, né? A partir do momento que ele bateu o mesmo nível aqui, a gente considera gap fechado. O que define este gap? Que define vai ficar mais alto ou baixo? Ué, se aqui abriu com o preço caindo, é um gap de baixa. O ouro é um gap de alta. Por quê? Porque lembra que eu falei várias vezes hoje, acho que eu falei umas 15 vezes, que o gráfico é preço por tempo. Se a gente está falando que o gráfico é preço por tempo, se aqui o preço da banana estava 4,50, agora ele abriu a 3,50. É um gap de baixa aqui, porque o preço caiu de 4,50 para 3,50. Lá no ouro é um gap de alta. Por quê? De 3,50 abriu a 4,50. Opa, é um gap de alta. Não é o que define, né? Fechado? Mais dúvidas, galera? Que era isso por hoje, né? Falei pra caceta. Quando existe um gap de baixa, seria correto fazer uma venda e colocar o TP na altura do fechamento do gap? É uma forma, Charto, é uma forma. Tem gente, eu particularmente, dependendo do ativo que eu estou negociando, se for gaps pequenininhos, né, por exemplo, abre um gapzinho assim, ó, e já começa a fazer martelo, vocês vão aprender amanhã sobre martelo, essas coisas, se começa a dar sinais aqui, os candles começam a dar sinal de fraqueza, eu já faço uma compra para fechamento de gap, entendeu? Agora, se é um gap muito grande, aí eu vou avaliar, pô, o que será que aconteceu? Será que alguma desgraça que aconteceu com aquele ativo? Alguma coisa assim, entende? Então, pode acontecer. Por exemplo, a NVIDIA esses dias estava esperando um balanço da empresa lá de X bilhões de dólares e saiu 5 vezes mais alto que aquilo. Já abriu com gap de alta e disparou. Um exemplo que eu posso dar também é do açúcar. Vamos pegar aqui, ó, antes da gente encerrar. Vamos pegar açúcar, sugar. Esse é o açúcar. Se não me falha a memória, tá, gente? Mas só como exemplo, em 2019, a China anunciou que ia colocar lá seus 10% de etanol no combustível deles. O preço do açúcar já abriu com gap de alta. Ó, gap de alta. Por quê? Aquela expectativa positiva, o sentimento otimista de que o preço do açúcar ia disparar, fez com que o preço já abrisse com gap de alta, já subiu aqui. E ele só foi fechar, ó, ele fechou aqui, né? Vamos olhar a data? Então aqui este gap foi em 2021, junho de 2021, olha que interessante, dia 25 de junho de 2021. E ele foi fechar dia 13 de julho de 2021. Ele demorou um mês para ser fechado. Então, depende muito dos gaps. Ah, aqui tem uma coisa rara, galera. Ó, eu não ia mostrar para vocês, mas aproveitando, essa figura, tá vendo essa figura aqui? Ó? Isso aqui é uma ilha de baixa. É uma ilha de reversão. Por quê? Porque quando tem um gap aqui e um gap aqui, isso aqui é raro de acontecer. Em livros de análise técnica, isso aqui é uma ilha de reversão. Por quê? Porque está uma tendência de baixa e deixou uma ilha de reversão. Isso aqui é um forte movimento de alta pela análise técnica gráfica. Isso aqui é raríssimo de acontecer. 2 gaps assim.
ilha de reversão. Quando acontece ao contrário, né, quando está subindo e acontece um gap aqui e outro aqui, aí é uma ilha de reversão de uma tendência de alta, né? Aqui tem um ao contrário. Legal, né? E achamos sem querer ali. Parece um W, um ombro, cabeça, ombro. Exatamente isso. É isso, galera. Vocês vão ver que no final é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma porcaria. Vocês vão entender esta semana que é tudo a mesma coisa. Que no final é tudo a mesma coisa. Fechado então, gente, ó. Amanhã de novo, né, teremos a segunda aula dessa semana num total de 5 aulas. Vão ser 5 aulas, eu ia fazer 10, assim, não é 5, é um total de 5 aulas. Fechado? Não percam as 5 aulas, tá no Nutror, né, vocês podem assistir. Não percam elas, porque a gente, é uma sequência lógica, assim, do raciocínio para vocês irem construindo na mente de vocês como que funciona esse mercado de forma mais fácil, tá bom? Então é isso.